Olá, vamos conversar agora sobre o aborto, que é um tema polêmico em nosso estado. Há apenas 3 casos em que não somos obrigadas. E entre eles está o caso da DPF 54, que autorizou o aborto de anencéfalos total em caso de risco à vida da mulher ou em caso de estupro. E mesmo assim, são casos que é muito debatido e pressionam para que não seja realizado o aborto. Mas o que acontece? A maioria das vezes, principalmente em mulheres de classe mais baixa, que não têm condições financeiras, o aborto ocorre e nós sabemos disso. E o pior, quando essa mulher está passando por esse procedimento de aborto, sofre violência, digamos, dos médicos, dos próprios atendentes, que a ameaçam dizendo: olha, a gente sabe que você fez um aborto. Fala a verdade, senão a gente não vai te atender. A gente vai te denunciar para a polícia. Você vai ser presa e não sei o que, não sei o que. Entretanto, a mulher não deve sofrer essa violência, essa pressão exercida por médicos, enfermeiros. E tanto que o SUS emitiu em 2005 uma norma técnica de atenção humanizada ao abortamento. E nessa norma técnica, ela determina: o atendimento prestado à mulher deve ser sigiloso, humanizado, acolhedor, sem julgamento pela opção da mulher ter realizado o procedimento. Ou seja, quando eles fazem isso, eles já estão desrespeitando uma norma do empregador deles, além de gerar uma violência muito grande a você também. O que o Código Penal estabelece? No seu artigo 124, ele nos diz: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque pode incorrer em pena de detenção de 1 a 3 anos. No caso, você ou quem te auxiliar a provocar o aborto pode incorrer nessas penas. Entretanto, são mínimas as mulheres que são condenadas pelo crime de aborto realmente no nosso país, felizmente, nesse caso. Porque o que acontece? Essa denúncia foi realizada por um médico, por um enfermeiro, por alguém da área da saúde, e isso é considerado uma prova ilícita. E eles não podem basear um processo penal que vai condenar uma pessoa numa prova ilícita. A lei não autoriza. E muitas vezes, quando chega essa denúncia no Ministério Público, o Ministério Público não segue adiante, não faz investigação, não dá procedimento nenhum. Os promotores já pegam e falam assim: pode arquivar que isso não vai para frente. Mas, claro, sempre tem algum que vai ser contrário a esse entendimento a isso e vai querer dar seguimento. Entretanto, você tendo um bom advogado, você consegue se livrar disso, porque, como já disse, é uma prova ilícita e um processo penal não pode se basear em cima de uma prova ilícita para condenar uma pessoa. Então, a minha recomendação é: procure sempre ter um bom advogado que tenha conhecimento no direito médico, porque também, o que estabelece aqui, ó? O Código Penal também estabelece no seu artigo 154, crimes de inviolabilidade dos segredos. Artigo 154, revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. É o que ocorre quando um médico, um enfermeiro, denuncia você. Se você for denunciada, a prova que eles estão produzindo é ilícita, porque o Código Penal já determina isso e também o Código de Ética Médica, no seu artigo 73, ele diz: revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Código de Ética Médica. Então, isso é um detalhe muito importante: consentimento do paciente. Muitas vezes, eles podem dizer que você tem que assinar certo documento para fazer certo atendimento. Fale: olha, eu não posso, a lei não me obriga a assinar documento nenhum antes de receber o atendimento. E eu preciso ler esse documento. Porque eles podem estar dando um documento sem você perceber para que você autorize ele a quebrar esse sigilo médico-paciente. E se ele autorizar e ele denunciar, a prova não será mais ilícita e o processo vai ocorrer. Então, muito cuidado com isso também. Permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente haja falecido,
Quando seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarar o seu impedimento. A investigação de suspeita de crime, o médico está impedido de revelar segredo que possa expor ao paciente a processo penal. Deixa bem claro isso no Código de Ética Médica, no artigo 73. E o Código Penal diz que também são proibidos de depor as pessoas em razão de função, ministério público, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Então, como eu falei, se exigirem, olha, você tem que assinar esse documento, muito cuidado, porque eles podem estar dando um documento para você assinar em que você desobriga eles a manter o sigilo e assim eles vão poder denunciar você. E também, caso venha a ocorrer isso, de um médico denunciar você, muito provavelmente vai ser arquivado, como eu falei, mas é bom sempre ter um bom advogado para conseguir descaracterizar o mais rápido possível essa prova ilícita. E depois de tudo isso, você ainda pode entrar com processo contra o médico, contra o enfermeiro, o agente público que atuou denunciando você por danos morais que você tenha sofrido e até às vezes por danos materiais, porque muitas vezes você pode vir a ser demitida do seu emprego, perder negócios em decorrência dessa denúncia que foi para mídia. Constitui crime, segundo o artigo 154 do Código Penal, revelar ou denunciar um paciente que tenha realizado aborto, pois é dever do médico zelar pelo sigilo em relação ao seu paciente. E a quebra do sigilo médico é uma infração grave no Conselho Federal de Medicina que pode acarretar a perda da licença dele de exercer a medicina. Para que o médico seja processado por esse crime, deve haver a representação. O Ministério Público vai entrar em contato de alguma forma com você e vai verificar, olha, ele correu em crime, só que é um crime condicionado. A representação, para que nós possamos processá-lo pelo crime que ele cometeu, você tem que nos dizer, sim, eu quero que ele seja processado. Então, é condicionado à representação. Você, juntamente com o Ministério Público, vai processar esse médico. Então, também sugiro que faça a denúncia do médico com devido conselho. Do médico, enfermeiro, seja quem for, e claro, entre com um belo processo contra ele com os danos morais e, se for o caso, danos materiais. Claro, tudo verificando com o seu advogado corretamente. Bom, muito obrigada. Espero que eu possa ter ajudado e que seja útil para quem for. E deixar bem claro, eu não estou incentivando ninguém a fazer o aborto. Eu só quero demonstrar que não é algo que deveria ser penalizado pelo Estado. Isso é uma escolha sua, uma decisão sua. Espero que ajude.